Prezados alunos de Biologia 3, estamos agora, na quarta quinzena do terceiro trimestre, em que nós vamos terminar, ou quase terminar, o conteúdo de ecologia. Então, nessa postagem, nós teremos a terceira parte do conteúdo de ecologia e, basicamente, serão 3 videoaulas. Essa primeira videoaula, nós falaremos um pouco sobre diversidade ecológica na composição de comunidades e ecossistemas e um pouquinho sobre sucessão ecológica. Na segunda videoaula dessa postagem, a gente vai falar sobre relações ecológicas, um conteúdo que geralmente é muito cobrado nos vestibulares e no Enem. E na última videoaula, nós vamos falar da estrutura de populações, alguns aspectos relacionados à estrutura das populações presentes em uma comunidade e uma comunidade inserida dentro de um ecossistema. Reforço que nessa postagem para as minhas turmas, tá? Já vamos adiantar para vocês a última lista de exercício, porque ela vai ser entregue naquela postagem que dura uma semana só. Então, para que vocês tenham mais tempo para resolver a lista e tirar dúvidas, eu antecipo essa postagem agora, na quarta postagem, tá? Devo estar lançando as notas, tanto da lista 5 quanto da nota 5, o mais rápido possível após a conclusão das mesmas em cada uma das turmas de Biologia 3. E os alunos da professora Jéssica conversem com ela sobre esses assuntos. Bom, falando agora, então, um pouquinho sobre as características estruturais de uma comunidade, a gente precisa lembrar desse conceito. O que é uma população e o que é uma comunidade. Então, uma população, pessoal, é um conjunto de indivíduos que vivem num determinado hábitat, num local, e que pertencem à mesma espécie. Então, aqui nós temos a população dos indivíduos pertencentes à espécie verde, e aqui nós temos outra população de indivíduos que pertencem a essa espécie roxa meio azulada. Então, são duas populações, isto é, dois conjuntos de indivíduos que pertencem à mesma espécie. O conceito de espécie é o conceito que a gente trabalha desde o segundo ano, que são indivíduos que conseguem se reproduzir de forma sexuada e gerar descendentes férteis. Descendentes férteis são aqueles que podem se reproduzir de forma sexuada. Bom, a comunidade, por sua vez, é um conjunto de populações de seres vivos que vivem no mesmo hábitat. Então, quando a gente observa aqui a figura que exemplifica uma comunidade, a gente vê que nós temos a população de indivíduos verde escuro, a população de indivíduos verde claro, a população de indivíduos amarelos, a população de indivíduos cinza e a população de indivíduos azuis. Então, uma comunidade é um conjunto de populações de seres vivos que ocupam o mesmo hábitat. E quando a gente considera, além da comunidade, os fatores abióticos que interagem com essa comunidade, a gente tem o ecossistema. Então, quando a gente está pensando em características estruturais de uma comunidade, a gente tem duas características importantes. A gente tem a composição de espécies e a gente também tem a densidade populacional. Essas são as duas principais características estruturais de uma comunidade biológica. Bom, o que é a composição de espécies? Nada mais é do que a descrição de quais e quantas espécies existem em uma comunidade. Então, quando eu apresentei para vocês a comunidade do slide, essa daqui, eu fiz uma descrição da composição de espécies. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 espécies dentro dessa comunidade. E as espécies que nela ocorrem são a espécie azul, a espécie cinza, a amarela, a verde clara e a verde escura.
Então, essa descrição da quantidade de quais são as espécies de uma comunidade é o que a gente chama de composição de espécies. Por outro lado, outra característica estrutural de uma comunidade é a densidade populacional, que é o quê? É o número de indivíduos que compõem uma população de uma espécie por unidade de área ou por unidade de volume. Vocês veem isso em geografia quando vocês analisam densidade da população humana em vários ambientes, em vários espaços geográficos. É o mesmo conceito, só que aqui a gente está falando de densidade populacional de organismos vivos que ocupam uma determinada comunidade. Então, a densidade populacional, só para reforçar, é o número de indivíduos de uma espécie que compõe uma comunidade em relação à área que eles estão ocupando ou em relação ao volume que eles estão ocupando, principalmente quando a gente está falando de comunidades aquáticas, tá? Essa densidade populacional, ela me dá uma ideia, é uma boa medida de abundância de cada uma das espécies presentes na comunidade. Então, uma espécie que tem uma densidade populacional alta, ela é muito abundante, porque eu tenho muitos indivíduos daquela espécie ocupando uma determinada área daquela comunidade. Quando eu tenho, por outro lado, uma outra espécie com densidade populacional baixa, isso quer dizer que eu tenho poucos indivíduos daquela espécie ocupando a mesma área ou o mesmo volume. Então, a densidade populacional, que é essa segunda característica estrutural de uma comunidade, é uma boa medida da abundância dos indivíduos dentro daquela comunidade, tá? Bom, e quando a gente pensa, né, pessoal, em uma estimativa da dominância entre as espécies, isso quer dizer, quando eu quero saber qual espécie domina aquela comunidade, ou seja, é a mais abundante, e qual espécie é a menos abundante, a gente então se baseia nessa medida de dominância de uma espécie, mais ou menos dominante, na frequência relativa de cada uma das espécies dentro da comunidade. Então, essa medida de dominância, conforme já está aqui no meu slide, ela é dada pela frequência relativa de uma espécie dentro de uma comunidade. Rafael, eu não me lembro o que é uma frequência relativa. Então, vamos rever. A frequência relativa de uma espécie dentro da comunidade é dada pelo número de indivíduos daquela espécie, isso quer dizer da população daquela espécie, que você quer medir a abundância, a dominância dela, em relação ao número total de indivíduos da comunidade inteira. Ok? Essa fração geralmente gera um número decimal. Para você transformar esse número decimal em uma porcentagem, que é mais palpável para a gente poder comparar a dominância de uma espécie com a outra dentro da comunidade, a gente pega essa fração obtida aqui da razão entre o número de indivíduos da população pelo número total de indivíduos da comunidade e multiplica isso daqui por 100. Quando a gente faz essa multiplicação por 100, o nosso resultado aqui, ele é dado em porcentagem. Então, nós temos aqui um exemplo para a gente poder fazer esse cálculo de frequência relativa. Então, nós temos uma comunidade formada pela espécie A e a sua população, a espécie B, a C, a D e a E. Então, quando a gente fala aqui sobre a composição de espécies dessa comunidade, a primeira característica estrutural dela, ela é composta por 5 espécies diferentes, que são elas a A, B, C, D e E. Bom, nós sabemos que o número total de indivíduos dessa comunidade é dado pelo número total de indivíduos que nela existem, que nesse caso é 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que o número total de indivíduos da comunidade são 25 indivíduos.
Mas vocês podem observar pela figura que existe uma diferença de dominância entre os indivíduos. Os indivíduos da espécie A são dominantes nessa comunidade, porque tem uma densidade populacional maior, enquanto que a espécie B, C, D e E tem uma dominância menor nessa espécie. Então, quando a gente calcula a medida de dominância, que a gente está vendo aqui que é a frequência relativa, observe que a frequência relativa da espécie A é dada pelo número de indivíduos da espécie A em relação ao número total de indivíduos da comunidade. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 1, 2, 3, 4, 20, 21. 21 dividido por 25. Claro que eu sou péssimo em matemática, então vou fazer a conta no celular, porque eu não sei o que isso vai dar em termos de valor. Mas 21 dividido por 25 deu 0,84. Rafael, como é que a gente transforma isso em porcentagem? Multiplica por 100. Então, a espécie A, ela representa 84% de todos os indivíduos dessa comunidade hipotética aqui do slide. Ela é a espécie dominante. Observem que, nesse caso, as demais espécies B, C, D e E, cada uma delas tem a mesma frequência relativa. Então, para elas, B, C, D e E, nós temos, então, a frequência relativa dada pelo número de indivíduos de cada uma dessas populações, que é um indivíduo, em relação aos 25 totais da comunidade. Nesse caso, a fração vai dar 1 dividido por 25 dá 0,4, multiplicando por 100, nós temos 4%. Então, cada uma dessas espécies, a B tem 4% de frequência relativa, a C tem 4% de frequência relativa, a D 4% de frequência relativa e a E 4% de frequência relativa, ok? Nesse caso, portanto, nós temos a medida direta de que a espécie A é a dominante dentro dessa comunidade. E aí a gente tem uma outra característica estrutural que advém dessa questão de começar a observar se tem espécies que são mais dominantes do que outras dentro de uma comunidade, que é o que nós chamamos de riqueza. A riqueza é uma medida relacionada ao número de espécies em uma comunidade. Então, quando você tem uma comunidade que tem muitas espécies, a gente fala que a riqueza de espécies é alta. Por outro lado, quando você tem uma comunidade com poucas espécies, a gente fala que a riqueza dela é baixa. Então, agora a gente está com uma quarta característica estrutural das comunidades. Nós já vimos a composição de espécies, a densidade populacional, a frequência relativa de cada uma delas, e a gente acabou de ver a riqueza, que está relacionada ao número de espécies que ocorrem naquela comunidade. Ok? Bom. Então, vamos fazer agora um exercício aqui. Eu tenho, portanto, duas comunidades. A comunidade 1 e a comunidade 2. Ok? Quando vocês observam essas duas comunidades, elas são compostas pelas mesmas espécies. Então, a composição de espécies dela é a mesma. São 5 espécies que apresentam em cada uma das comunidades, que são a espécie A, a espécie B, a espécie C, a espécie D e a espécie E, ok? Bom, a gente não tem como calcular a densidade populacional de cada uma das espécies aqui, nesse momento, porque nós não sabemos a área que cada uma dessas espécies ocupa na comunidade, nem o volume, pensando em uma comunidade aquática. Nós podemos calcular a frequência relativa de cada uma das espécies. Então, a gente consegue calcular a frequência relativa da espécie A, da espécie B, da espécie C, da espécie D e da espécie E, na comunidade 1 e na comunidade 2, tá? Mas a gente, sem precisar fazer esse cálculo, simplesmente observando essas comunidades, a gente percebe que na comunidade 2 existe uma dominância extremamente evidente
da espécie A, conforme a gente calculou no slide anterior, porque é a mesma comunidade. Na comunidade 1, a gente já percebe que tem uma dominância da espécie C, vejam que ela é a que tem o maior número de indivíduos, mas não existe uma discrepância tão grande dessa frequência relativa da espécie C para a espécie E, para a espécie A, para a espécie B e D. Então, as espécies, as 5 espécies, estão distribuídas de uma maneira mais uniforme na comunidade 1, não existe uma dominância tão evidente de uma em relação às outras, e na comunidade 2, essa distribuição das 5 espécies, ela não é uniforme. É evidente que uma das espécies é extremamente dominante em relação às outras 4. E aí eu lanço a pergunta: qual é a principal diferença entre a comunidade 1 e 2? O que é essa última característica estrutural de uma comunidade que vai estar medindo essa distribuição relativa das várias espécies que compõem a comunidade? É o que nós chamamos na ecologia de diversidade ecológica. Então, nós podemos dizer que a diversidade ecológica é uma característica estrutural das comunidades que leva em conta tanto a riqueza, que é o que a gente acabou de ver, que é o número de espécies presentes, mas também leva em conta uma palavrinha nova aqui para vocês, que é a equitabilidade. O que é equitabilidade, Rafael? É a frequência relativa de cada espécie dentro da comunidade. Quando nós temos uma equitabilidade, essa frequência relativa de cada uma das espécies, ela é próxima. Então, a gente pode dizer que uma comunidade biológica diversificada é aquela que tem uma riqueza alta, isso é, um grande número de espécies, mas que apresente equitabilidade. Isto quer dizer que cada uma dessas espécies tem uma abundância relativa próxima uma da outra. Não tem uma dominância evidente de uma em relação às outras. Isso é uma comunidade que tem equitabilidade. Então, a diversidade, ela leva tanto em consideração a riqueza, grande número de espécies, quanto também leva em consideração a frequência relativa de cada uma das espécies dentro da comunidade. E quanto mais próxima é essa frequência relativa de uma em relação às outras, maior a equitabilidade, maior a diversidade. Então, sem sombra de dúvida, a comunidade 1 tem uma diversidade biológica maior do que a comunidade 2. Não por causa da riqueza, porque a riqueza é a mesma para as duas. Cada uma tem 5 espécies. Mas a distribuição das espécies na comunidade 1 tem uma equitabilidade maior do que na comunidade 2. Por esse motivo, a diversidade da 1 é maior do que a diversidade da 2. A diversidade ecológica, ela é sensível a alterações ambientais, ou seja, se o ambiente muda as condições, a distribuição relativa de cada uma das espécies muda e a riqueza pode mudar, porque tem espécies que podem ser eliminadas nesse processo de alteração ambiental. E, claro, a ação antrópica, a ação do homem, também contribui para alterar a diversidade ecológica das comunidades. Bom, quando a diversidade ecológica ela diminui, ela fica reduzida, geralmente apenas as espécies resistentes se tornam dominantes e as espécies sensíveis são eliminadas. É o que pode estar acontecendo, por exemplo, na comunidade 2, aonde, seja por uma alteração ambiental ou seja por uma ação antrópica, as estrelas do mar são resistentes a essa alteração e estão se proliferando e se tornando dominantes, enquanto que os corais, as águas-vivas, os mexilhões e outros moluscos, eles estão sendo eliminados e se tornando mais raros, ok? Então, só para vocês, mais uma vez, visualizarem, toda vez que a gente está comparando duas comunidades e a gente quer falar sobre riqueza, a gente vê quantas espécies tem em cada uma. Então, só usando letras aqui, a gente tem a comunidade A e a comunidade B.
cada uma delas é formada por 4 espécies. Então, a riqueza delas é a mesma. A equitabilidade delas é que é diferente, porque a equitabilidade, como está aqui no slide, leva em consideração, leva em conta a abundância de cada uma das espécies. E essa abundância a gente viu que é a frequência relativa de cada uma das espécies. Então, a gente percebe que a comunidade A, ela tem uma equitabilidade maior do que a comunidade B, porque percebemos que aqui as 5 espécies, as 4 espécies, perdão, cada uma delas tem uma frequência relativa muito próxima. 2 indivíduos da espécie azul, 2 indivíduos da branca, 2 indivíduos do azul com vermelho por fora e 2 indivíduos da amarela. Frequência relativa próxima das espécies, equitabilidade alta. Na comunidade B, a gente visualmente já percebe que os indivíduos azuis são dominantes. Nós temos 5 indivíduos azuis nessa comunidade. Temos um indivíduo amarelo, um indivíduo azul com vermelho e um indivíduo branco. Então, aqui a gente tem uma frequência relativa diferente de uma das espécies em relação à outra, tem uma dominância evidente, a equitabilidade da B é menor. E devido à diferença de equitabilidade, a diversidade ecológica da espécie da comunidade A é maior do que da comunidade B, ok? Só para reforçar esse conceito, os ecólogos, quando observam aqui essas duas comunidades vegetais, diriam que a comunidade 1 é aquela que tem maior diversidade de espécies, maior diversidade ecológica. Por quê? Porque essa medida de diversidade, como a gente já disse, abrange tanto a riqueza quanto a equitabilidade, a abundância relativa de cada uma delas com distribuição homogênea. Em termos de riqueza, mais uma vez um exemplo aqui. A riqueza das duas comunidades é a mesma, porque a riqueza só mede o número de espécies, e nós temos 4 espécies, espécie A, B, C e D. Mas do ponto de vista da frequência relativa, da abundância de cada uma delas, aqui na comunidade 1 a gente tem uma distribuição homogênea, isso quer dizer uma alta equitabilidade, enquanto que na comunidade 2 a gente tem uma dominância da espécie A, então a equitabilidade é baixa. Por esse motivo, a diversidade ecológica é diferente, sendo maior na comunidade 1 e menor na comunidade 2, tá? Bom, esse é o primeiro ponto dessa videoaula, que são as características estruturais de uma comunidade. Agora a gente vai para o segundo ponto dessa aula, que é o que a gente chama de sucessão ecológica. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é sucessão ecológica. A sucessão ecológica é uma sequência de estágios, e esses estágios podem ser chamados de estágios cereais ou comunidades intermediárias. Então, a sucessão ecológica é a sequência de estágios cereais ou é a sequência de estágios referentes a comunidades intermediárias, pelas quais uma comunidade passa ao longo do tempo até atingir um estado de comunidade estável, que a gente chama de comunidade clímax, tá? Então, vamos então descrever, colocar aqui no slide para vocês essa definição do que é uma sucessão ecológica. Ela é uma sequência de estágios que a gente pode chamar de séries, estágios cereais ou comunidades intermediárias, pelos quais uma comunidade passa ao longo do tempo até atingir um estado de comunidade estável, que é o que a gente chama de comunidade clímax, tá? Isso é o que a gente chama de sucessão ecológica. Então, quando a gente pensa, então, em sucessão ecológica, a gente tem aqui a primeira comunidade que se estabelece, que é o que a gente chama de comunidade ecese.
uma série de comunidades séries que vão uma substituindo a outra ao longo do tempo, até no final desse processo de sucessão ecológica que a gente tem o estabelecimento de uma comunidade clímax, uma comunidade estável. Então vejam, as comunidades elas vão se alterando, elas vão uma substituindo a outra ao longo do tempo, durante o processo de sucessão ecológica, cuja conclusão é o estabelecimento de uma comunidade estável, de uma comunidade clímax. Então, aqui a gente tem uma rocha nua, inabitável. Então, a ESSESI, que é a primeira comunidade, é formada basicamente por líquens e musgos. Esses líquens e musgos são substituídos na primeira série, na primeira comunidade intermediária, por ervas de pequenos arbustos. Essas ervas são substituídas em outra comunidade intermediária, em outra série, por um matagal com arbustos, e aí a gente caminha para o estabelecimento de uma comunidade clímax, formada aqui por pinheiros abetos e carvalhos vidoeiros. Viram, então, o que é aqui um exemplo típico do que é uma comunidade, uma sucessão ecológica que caminha para o estabelecimento de uma comunidade clímax. Mais uma vez, aqui a gente observa o processo de sucessão ecológica, uma comunidade ESSESI, que é formada pelos primeiros seres vivos que chegam naquele ambiente, uma série de estágios cereais, as várias comunidades séries intermediárias que vão se substituindo até o estabelecimento da comunidade estável, da comunidade clímax, tá bom? É muito importante a gente perceber aqui que durante esse processo de sucessão ecológica, a gente observa nitidamente nessa figura que ocorre nesse local uma modificação da vegetação ao longo das alterações, das substituições de uma comunidade pela outra. A gente também tem uma modificação da estrutura do solo, né? Então, isso é bem visível também. A gente tem uma alteração na espessura e na constituição desse solo e das várias camadas que o formam. E também a gente, junto com isso, tem uma modificação da fauna que vai estar associada a essa vegetação também, tá? Então, essas modificações de vegetação, estrutura do solo e da fauna são típicas de um processo de sucessão ecológica, tá? Nós temos dois tipos de sucessão ecológica, a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária. E a diferença entre as duas é determinada pela ESSESI, isso quer dizer, pelo início da sucessão ecológica. Bom, primeiro a gente vai falar da sucessão ecológica primária e depois a gente fala da sucessão ecológica secundária. O que é uma sucessão ecológica primária? A sucessão ecológica primária é aquela que se dá onde o início da ocupação ocorre em regiões anteriormente desabitadas, em regiões que nunca tiveram a presença de seres vivos e que, portanto, não reúnem condições favoráveis à sobrevivência da maioria dos seres vivos. Então, por exemplo, uma superfície de rocha nua, por exemplo, uma duna recém-formada ou uma lava vulcânica recém-solidificada são ambientes que não reúnem condições para a maioria dos seres vivos e nunca foram habitados inicialmente. Esse tipo de local permite que se estabeleça ali uma sucessão primária. Primeiramente, nesse tipo de ambiente, vão chegar e vão se estabelecer o que a gente chama de espécies pioneiras. As espécies pioneiras são aquelas que conseguem suportar essas condições adversas que esses locais nunca habitados apresentam. Geralmente, um dos principais exemplos de espécies pioneiras que ocupam esse tipo de local, uma rocha nua, uma lava vulcânica recém-solidificada ou uma duna recém-formada, são os líquens. Os líquens, para quem teve aula comigo no segundo ano, é uma associação entre fungos e algas ou fungos e cianobactérias que é extremamente resistente, porque é um organismo que tem
ali um componente autotrófico, que faz fotossíntese e produz sua própria substância orgânica, e tem um componente fúngico, que aumenta a área de absorção de água e sais minerais e protege o autotrófico. Então, os líquens, por terem essa composição e essa característica, eles têm a capacidade de ocupar esse ambiente inóspito e alteram esse ambiente de forma que ele se torne mais favorável ao estabelecimento de outras séries, de outras comunidades intermediárias. Então, aqui a gente sabe que o líquen tem a capacidade de alterar essa rocha nua e vai permitir o estabelecimento da primeira série, que são as gramíneas. As gramíneas continuam alterando esse ambiente e permitem o estabelecimento, por exemplo, de plantas herbáceas. As herbáceas alteram mais o ambiente e permitem o estabelecimento de arbustos. Depois a gente tem o estabelecimento de árvores pequenas e aí caminhamos para o estabelecimento dessas árvores adultas que representam uma comunidade estável, uma comunidade clímax. Geralmente, outra característica da sucessão primária é que ela demora muito tempo para atingir o clímax, devido à demora que os organismos pioneiros têm de começar a se estabelecer e alterar o ambiente. Geralmente, uma sucessão primária demora entre 300 a 400 anos para atingir o clímax, mas muitas demoram até 1000 anos para atingir a comunidade estável, a comunidade clímax, ok? Então, só para completar, a ocupação de rochas nuas é uma sucessão primária. A ocupação de dunas recém-formadas também é um exemplo de sucessão primária e também a ocupação de larva vulcânica recém-solidificada, como a gente está vendo aqui nessas duas figuras, também é um exemplo de sucessão primária. Lembrando que a primária sempre se inicia na ocupação de um ambiente que nunca foi habitado por seres vivos anteriormente. Por outro lado, a sucessão ecológica secundária é aquela em que o desenvolvimento da comunidade se dá em uma área anteriormente ocupada por outras comunidades. Então, por exemplo, quando você tem uma plantação, um campo, né, onde foi cultivado uma espécie aí de interesse econômico, uma monocultura, por exemplo. Depois que a colheita é feita, muitas regiões são abandonadas e ali começa a se estabelecer a ocupação natural por outros organismos. Então, esse processo a gente chama de sucessão secundária, porque primeiro tinha o estabelecimento de uma comunidade ecológica, a plantação de monocultura, essa plantação foi removida e o ambiente passou a ser gradualmente ocupado por outras comunidades. E esse processo gradual de ocupação de comunidades estabelece aqui um exemplo de comunidade, de sucessão ecológica secundária. Então, esse campo abandonado vai ser ocupado por espécies vegetais rasteiras, gramíneas, depois se estabelecem várias séries intermediárias com arbustos, até que a gente consegue estabelecer uma floresta, depois de um tempo, com árvores de grande porte, atingindo a comunidade clímax, tá? Uma das principais características de uma sucessão ecológica secundária é que ela é muito mais rápida, porque já ocorreu uma modificação anterior daquele ambiente pela comunidade original que ali existia. Então, uma comunidade atinge o estágio de clímax em uma sucessão secundária em muito menos tempo, aproximadamente aí entre 100 anos, diferente de uma sucessão ecológica primária, que é muito mais demorada. Outro exemplo, além do estabelecimento de comunidades em campos de agricultura abandonados, que é um exemplo típico de sucessão secundária, é a ocupação o reestabelecimento, né, de comunidades biológicas em regiões que sofreram uma queimada, né? Então, você tem aí regiões que já tinham uma comunidade pré-estabelecida, às vezes até já estava no clímax, né? Essa comunidade ela é destruída por um processo de queimada, e aí, a partir do momento que a comunidade foi eliminada pelo fogo, começa-se o estabelecimento de novas comunidades, isto é, começa o estabelecimento de uma sucessão secundária. Então, a gente vem com os indivíduos
né, as gramíneas, depois os arbustos, até que a gente tem árvores jovens de crescimento rápido e até que a gente atinge o clímax com essas florestas mais maduras. Então, além da ocupação de regiões de campo de agricultura abandonado, nós também temos aqui um exemplo, depois de uma queimada de uma região anteriormente ocupada, também temos o exemplo de uma sucessão ecológica secundária. Então, sempre a secundária se estabelece em regiões que já tinham uma comunidade pré-estabelecida antes, que foi removida por alguma ação antrópica ou ação natural, tá? Independente, pessoal, de estarmos falando de sucessão ecológica primária ou secundária, a sucessão ecológica como um todo segue algumas características, que são quais? Primeiro, a sucessão ecológica não é um processo, ela não é sazonal, ela é um processo contínuo. Então, ela sempre se estabelece até que a comunidade chegue no estágio de clímax, se torne estável, tá? A sucessão ecológica sempre ocorre em resposta a uma modificação nas condições ambientais locais, que pode ser provocada pelos próprios organismos da comunidade ou de um estágio cereal, ou pode ser provocada por uma ação externa, tá? Então, esse processo de sucessão ecológica, esse processo de troca de uma comunidade intermediária para outra, é fruto dessa modificação que os próprios organismos fazem nas condições ambientais daquele local, tá? E percebemos, então, que as comunidades, então a gente tem um ambiente, se estabelecem os primeiros seres vivos, que são as espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras alteram as condições ambientais e permitem o estabelecimento de novos organismos. Esses novos organismos alteram as condições ambientais e vão permitindo o estabelecimento das várias comunidades intermediárias, dos vários estágios cereais, até que a gente tem uma estabilização tanto da composição da comunidade quanto das condições daquele ambiente que descrevem o que a gente encontra numa comunidade estável, numa comunidade clímax. Nesse processo de sucessão, a gente observa que a variabilidade das condições ambientais diminui, porque elas vão se tornando estáveis ao longo do tempo em caminho para a comunidade clímax, e a complexidade estrutural e funcional do ecossistema, ela vai aumentando ao longo do tempo, tá? Toda sucessão ecológica, ela termina com o estabelecimento da comunidade clímax, da comunidade estável. E quando a comunidade clímax se estabelece, ela não sofre mais alterações importantes, nem na sua estrutura de comunidade e nem nas condições ambientais, desde que essas condições ambientais não sofram alteração por algum motivo externo à comunidade biológica que ali existe naquele ecossistema. Bom, a gente também percebe que algumas características da comunidade, como diversidade, biomassa, produtividade e composição de espécies, elas se alteram e seguem uma tendência ao longo de uma sucessão ecológica. Bom, quando a gente pensa na composição de espécies, essa composição de espécies, isso quer dizer quais e quantas espécies existem na comunidade, ela muda muito rápido no início, as espécies pioneiras elas tendem a desaparecer do início do processo de sucessão ecológica muito rapidamente, e essa composição de espécies vai se alterando mais lentamente nos estágios intermediários e mantém-se constante, estável, quando a gente chega na comunidade clímax. Então, a composição de espécies começa alterando-se rapidamente no início e se torna estável na comunidade clímax. Quando a gente pensa em diversidade de espécies, para não esquecer, leve em conta a riqueza e a equitabilidade, essa diversidade de espécies é muito baixa no início aqui, ó, da sucessão ecológica, isso quer dizer da ESESI, principalmente com o predomínio de organismos autotróficos, pioneiros, e ao longo da sucessão ecológica, essa diversidade ela aumenta, porque a gente vai ter o estabelecimento aí de outros autotróficos e de outros heterotróficos, até que essa diversidade ela se torna o que? Olha para cá, estável,
quando a gente chega na comunidade clímax. E, em alguns casos, até tem um pouquinho de declínio da diversidade quando o clímax ele é atingido, tá? Comparado com estágios cereais anteriores. Quando a gente pensa em biomassa, o gráfico de variação de biomassa é o mesmo da diversidade. Essa biomassa tende a aumentar ao longo dos estágios intermediários, até que quando a gente chega na comunidade clímax, essa biomassa, essa quantidade de matéria orgânica ali presente por unidades de área e volume, ela se torna estável também. E a produtividade primária líquida, ela diminui ao longo do tempo, porque os autotróficos se tornam maiores e tem um consumo por respiração celular alto. Entretanto, a produtividade primária bruta aumenta sempre, porque os autotróficos aumentam sua estrutura e complexidade e tem uma taxa fotossintética maior. Mas como também eles aumentam muito a sua taxa de respiração, a produtividade primária líquida, que é a ppb subtraída da taxa de respiração, ela tende a diminuir quando a gente caminha para uma comunidade clímax. E, por fim, as teias alimentares que vão se estabelecendo dentro da comunidade, elas vão se tornando mais complexas ao longo do processo de sucessão ecológica, atingindo uma complexidade máxima quando a gente está chegando na comunidade clímax, tá? Então, gente, só para concluir, a gente tem aqui novamente as características estruturais da comunidade e a tendência que a gente observa na sucessão, tanto primária quanto secundária, desde o estágio inicial da sucessão S-sese até o estágio de clímax. Então, a gente tem aqui a composição de espécies, a diversidade de espécies, a biomassa e as teias alimentares. E essa, né, foi a primeira videoaula agora da quarta quinzena do terceiro trimestre. Na próxima, isto é, na segunda videoaula, a gente vai estar falando sobre relações ecológicas. Até lá!